Tá, vamos falar então de uns jogos mais difíceis de prever aqui uma vitória, né? Tennessee Titans e Baltimore Ravens. O Ravens vem de uma grande vitória em cima dos Dolphins, mas não dá para levar tão a sério, né? Porque o Miami é uma bagunça, aquele time, né? Nossa. Acabou ainda perdendo o Jay Ajayi agora também, né? Mas a gente viu pelo menos uma partida boa da defesa dos Ravens, né? Que a gente sabe que tem qualidade, mas estava sendo irregular na temporada, apesar do bom começo. Enfrentando os Titans, que a gente não sabe o que esperar depois dessa semana de descanso deles, né? Uhum. É um time que não vem agradando na temporada, não conseguiu marcar touchdown em cima dos Browns, sofreu aquela derrota incrível para os Texans. Eu acho que a única vitória que agradou, acho que a torcida e quem acompanha a NFL foi em cima do Seattle, né? Aquele jogo foi muito bem. Mas tirando essa partida, até agora a Titans não mostrou, né? Acho que nem conseguindo correr tão bem com a bola, nem o Mariota fazendo uma boa temporada, que até o momento não. E a defesa, que a gente esperava que pudesse ter uma evolução nessa temporada, também está tendo dificuldades, né? Então, será que tem algum favorito nesse jogo? Por enquanto é uma decepção. Não vou falar que é tão grande quanto o Tampa Bay, porque não é, mas é uma decepção, tá ali na sacola de decepções, vamos dizer, né? A gente esperava o Tennessee se afirmando como o melhor time dessa divisão. Sim. Não era a gente fazendo previsões, eu lembro de nós conversando antes da temporada, a gente colocava quantas vitórias para Tennessee? 12? Era nessa média, 11, 12 vitórias. Porque a tabela teoricamente favorecia, mas não é o que a gente tá vendo, né? Eu acho que se o time ficar positivo, já vai basicamente ser um lucro, né? Mas, realmente, não enfrenta um dos melhores times da NFL, principalmente na parte do ataque, né? O Baltimore Ravens aí não tem um ataque nem um pouco bom, de todos os lados possíveis, mas tem uma defesa que é muito boa. É uma das melhores defesas da liga, apesar de não ser aquela monstruosidade do começo, mas ainda assim, nos últimos 3 jogos, o Baltimore não cedeu nenhum touchdown quando o adversário chegou na red zone. É muita coisa, né? A gente sabe que o Mariota, ele é bom na red zone. Então... esse ano especificamente não tá. Esse ano não. Mas teoricamente, né, a gente sabe do potencial dele, que da mesma forma que o Winston, por exemplo, deveriam estar fazendo muito mais essa temporada do que estão, né? Então, por esses ingredientes todos, fica bem difícil prever aqui, né? Realmente, eu acho que é o jogo mais... É o jogo que a gente vai ter que jogar uma moeda e escolher mesmo, né? De repente, se o Marcos falar alguma coisa útil, talvez ele me convença. Muito obrigado. Eu acho que assim, Tennessee tem que vencer essa partida. Acho que não tem nem o que pensar aqui. Joga em casa, a divisão tá embolada, né? A equipe vem de uma semana de descanso, acho que é o suficiente aí para colocar algumas coisas no lugar. Tem talento, mais talento que Baltimore esse ano, principalmente no seu ataque. E exatamente por isso que passa, eu acho que o grande duelo dessa partida. O ataque de Tennessee rendendo, né? Não sendo irregular como vem sendo nos jogos. Tem alguns jogos, no primeiro tempo o ataque corrido não funciona, no segundo tempo deslancha, o ataque aéreo é a mesma coisa. Enfrentando uma defesa de Baltimore que gosta de roubar a bola, que gosta de pressionar o quarterback. A gente sabe que o Mariota vem de uma lesão e ainda não está sendo o mesmo quarterback que ele geralmente é na NFL, principalmente correndo com a bola, utilizando esse tipo de jogada, né? Então esse duelo entre o ataque de Tennessee e a defesa de Baltimore acho que vai decidir a partida. Pelo lado de Baltimore a gente não sabe se o Joe Flacco vai pro jogo ainda, ele teve aquele lance até assustador contra os Dolphins na última quinta-feira, né? Ele já tá liberado pra jogar. Ele já começou a treinar, mas eu acho que ele vai pro jogo, né? Eu acho que Baltimore ainda tá aí brigando matematicamente pelos playoffs, então é um jogo que, até pela situação dos Titans não estarem sendo tão dominante quanto a gente achava, Baltimore tem condições de ir até Tennessee e vencer, mas tudo passa pelo se o Flacco jogar. Se for o Mallet ou qualquer outro quarterback, fica muito mais difícil a situação de Baltimore, e a defesa daí dos Titans, que não é uma grande defesa, pode aí ser fundamental para essa vitória. Mas o duelo dos ataques o duelo do ataque de Tennessee contra Baltimore é extremamente interessante aqui. A gente sabe que como Baltimore vai se portar nessa defesa, apesar de ter sido um pouco irregular esse ano, né? Ela começou muito bem, aí teve aquele jogo contra Jacksonville que cedeu milhões de pontos, né? Mas desde lá não vem sendo uma defesa mais sólida. Eu acho que vai ser a mesma coisa no domingo. E se ela conseguir pressionar o Mariota e roubar bolas, aí pode ser que Baltimore tenha alguma condição de vencer essa partida, não seria um absurdo. Mas eu acho que tudo vai passar pela forma como esse ataque vai voltar,
com a forma como o Mariota vai voltar fisicamente e tecnicamente, depois dessa semana de descanso. Eu acho que se Tennessee conseguir fazer um jogo no mínimo equilibrado, tem condições de vencer. E eu acho que pela urgência, pela situação da sua divisão, o Tennessee precisa vencer. Então, eu vou apostar nos Titans, estou dando essa confiança para essa equipe, mas a gente sabe que vem sendo um time que muito difícil de confiar, porque é irregular e é irregular dentro das partidas. E Baltimore pode se aproveitar disso, principalmente se a sua defesa for muito bem e se o Flacco jogar. Caso alguma dessas duas peças não funcione, eu acho que Tennessee vence sim, sem muito brilho, mas vence. Eu acho que se a defesa de Tennessee conseguir parar o ataque terrestre dos Ravens, que tem aparecido bem até, Exatamente. tem que parar o Alex Collins. Se conseguir parar aqui, eu acho que você para mais da metade desse ataque, né? E aí o ataque terrestre dos Titans tem que prevalecer. A defesa do Ravens tem tido dificuldade esse ano contra os running backs, tem cedido muitas jardas terrestres. Então o Tennessee tem condições de colocar seu ataque aqui corrido funcionando. A linha ofensiva é muito boa, ela tem condições de parar essa defesa. Eu acho que é um jogo equilibrado, não vejo diferença do Tennessee para Baltimore hoje, eu acho que eles estão jogando no mesmo nível ali. Jogando sim. Mas eu acho que jogando em casa, e como você falou, pela urgência e por ser um time que a gente espera mais do que Baltimore hoje, eu vou apostar nos Titans. Então vamos dar uma graça nisso daí. Eu não confio no Tennessee, nunca confiei. Eu sempre fui o maior hater do Tennessee aqui, vocês sabem disso. Você confia no Baltimore, então? Não, não confio no Baltimore também, mas eu confio mais na defesa do Baltimore parando o jogo, vencendo por 12-6. Pode ser. Do que o Tennessee melhorando, jogando bem. Então eu vou apostar no Baltimore. Eu acho que, assim, é a mesma coisa. É um jogo muito difícil. Aqui é 50-50. É 50-50. Como saber? Então, mas vamos ver se Tennessee, de repente, é um jogo pra calar minha boca. Porque eu sempre falei que, sei lá, eu não tinha confiança nesse time, mas a gente sabe que, teoricamente, tem um potencial grande. Então, é um jogo que realmente eles têm que vencer, na verdade, né? Porque não é um dos melhores adversários, é um jogo em casa, tem que aproveitar a rodada e tem que seguir na liderança da divisão, né? Se perder esse jogo em casa contra um dos times que não são tão bons na liga, aí eu acho que vai começar a ficar difícil, porque os outros times da divisão, pelo menos 2 times da divisão, a gente sabe que estão crescendo e para competir com eles vai ter que vencer esse jogo. Mas eu vou apostar em Baltimore também para dar uma graça aqui nos nossos palpites.